Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabem o amor e a dedicação que a gente tem ao fazer esse programa. A gente nem sempre consegue atender as demandas de vocês, mas a gente está atento aos comentários e às sugestões. A gente faz esse programa com muito empenho. Esse programa é meu segundo filho. Eu fico honrada e feliz de poder entrar no mundo das pessoas e com histórias tão delicadas, dar voz a tantas pessoas e trazer essas histórias aqui para vocês. A gente precisa de patrocínio para continuar. A gente conseguiu alguns patrocínios pontuais, mas contamos aí com a ajuda de vocês. Se alguém que estiver assistindo a gente conhecer alguém de alguma empresa que ressoe com o propósito do programa, entre em contato com a Malu, a diretora do programa. Eu vou deixar o WhatsApp dela aqui. E para você que gosta de acessar bastidores das gravações, os looks, saber um pouco mais da minha vida, meu Instagram é @marianakupfer. A sua inscrição no programa é muito, muito importante pra gente, então divulguem, mandem pros amigos. É só fazer um login e se inscrever e tá inscrito. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade para contar e pode gravar em São Paulo, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. E a gente tá também em todas as redes sociais, a gente faz esse programa com amor para vocês. Preparem-se agora para uma história de adoção e de muito, muito amor. Tenho certeza que vocês vão amar. Nosso sonho sempre foi ter muitos filhos. Achávamos que nossa família estava completa após a adoção do Sidney, mas a vida nos surpreendeu positivamente com a chegada da Jaqueline e dos gêmeos Arthur e Rebeca. Desde então enfrentamos diversos desafios com a condição de cada um deles, mas não nos deixamos abalar e seguimos firmes e fortes para a batalha da vida. No Amar de hoje vamos conversar com a Deise e o Rogério, que são pais do Sidney, Jaqueline, Lucas e os gêmeos Rebeca e Arthur. Sidney, de 46 anos, foi o primeiro filho do casal através da adoção. Posteriormente, Deise engravidou da sua filha biológica, Jaqueline, de 29 anos. Mas o que o casal não esperava era que Deus os presentearia com mais 3 filhos do coração, o Lucas, de 25, o casal de gêmeos Arthur e Rebeca, de 13 anos. As batalhas de Deise e Rogério foram longas, pois seu filho Lucas foi diagnosticado com TDAH e os gêmeos sofreram maus tratos durante 17 dias após o nascimento. Arthur chegou a entrar em estado de inanição e lutou muito para sobreviver. Após alguns tratamentos, ele ficou bem e hoje o casal vai contar essa longa e linda trajetória familiar. Obrigada, Deise e Rogério, por terem vindo. Que linda a história de paternidade de vocês. Vamos do começo. Vocês sempre sonharam em ter filhos e adotaram uma criança ainda antes de casar, foi isso? Quando eu era solteira. E aí somente depois que vocês oficializaram a união que vocês conseguiram a permissão para a guarda definitiva do primeiro filho. Conta pra gente um pouquinho dessa época. Nós tivemos uma situação familiar onde o Sidney, ele chega um momento da vida dele que ele estava indefinido com quem ele ia ficar, porque tinha problema com os pais. E eu era solteira ainda e eu assumi. E aí eu adotei. E depois eu conheci o Rogério. Quando o Rogério me conheceu, eu já tinha um filho adotivo. Eu adotei ele com 9 anos. E já era uma adoção legalizada? Já, mas não a adoção oficial, porque por conta da diferença de idade minha com ele, eu tinha 22 e ele tinha 9. Eu não podia adotar oficialmente, mas aí eles me deram a guarda definitiva. Totalmente legal, tudo certinho, mas a guarda definitiva. Então, quando você conheceu ela já tinha um Sidney? Já. Então, você se apaixonou pelo pacote? Sim. Vocês se casaram e o Sidney veio junto nessa linda união. Como foi essa adaptação, né, de vocês como pais de primeira viagem? E como foi a adaptação do Sidney com essa mãe, que era única, sua mãe agora com o pai, né? Conta pra gente, Rogério. O começo foi difícil. Foi uma fase onde o Sidney estava na pré-adolescência. Então ele tinha aqueles conflitos da própria adolescência. Mas a dificuldade era minha, por exemplo, né? Um jovem de 22 anos, né? Eu tenho uma diferença de idade da Deise. E eu me casei com 22 anos, já veio, como você falou, o kit casamento. Veio um garoto pré-adolescente, né? E aquelas dificuldades da adolescência foi aquele ajuste inicial. Depois as coisas se ajeitaram e foi caminhando assim numa boa forma, posso dizer. 2 anos depois do casamento, você descobriu que você estava grávida? Sim.
Como é que foi essa descoberta e como foi sua gestação? Assim, nós estávamos muito felizes, era algo que era o momento que nós queríamos, mas assim, a minha gestação, assim, eu passei muito mal, foi um pouco pesado, mas foi maravilhoso. Eu queria muito uma menina e veio uma menina e foi maravilhoso. E aí a Jaqueline nasceu, o parto correu bem. Tudo bem. Como é que foi a adaptação do Sidney, né, com a chegada da primeira irmã? Foi ótimo. Sidney sempre se deu muito bem com criança. Hoje ele tem 2 filhos, né? E tanto que o primeiro banho da Jaqueline em casa foi o Sidney que deu. Que legal. E foi ótimo. A adaptação tanto até hoje, ele chama ela de neninha. E foi ótimo, foi muito boa. Em 2000, quando a Jaqueline estava com 5 anos, vocês resolveram entrar novamente para o processo de adoção. E daí foi assim que vocês conheceram o Lucas, o terceiro filho de vocês. Só que o Lucas apresentou comportamentos que chamaram a atenção de vocês. Então, eu queria que vocês contassem, desde o processo de adoção até a chegada dele, a adaptação e o diagnóstico. Conhecemos o Lucas com 1 ano e 4 meses. No abrigo? No abrigo. Na ocasião, eu e a Jaqueline é que fomos até o abrigo. Então, a adoção ela partiu desde uma conversa em casa. O Sidney e a Jaqueline estavam participando do processo, né? Quando nós fizemos o cadastro de adoção, antes da gente fazer esse cadastro, nós conversamos com eles, né? E aí foi uma combinação de família, vamos adotar. Então, eu e a Jaqueline, nós fomos até o abrigo, porque a Deise falou, eu não quero ir, porque se eu for eu vou querer adotar todo mundo, e aquela questão assim, né? O Lucas, ele era uma criança que ele já estava, na época, chamado de destituído do pátrio poder, tá, né? E foi apresentado para nós, e eu conheci o Lucas, quando bati o olho no Lucas, foi aquela paixão à primeira vista ali. O Lucas, ele se parece muito comigo. Que legal, gente. Então, até as pessoas brincavam com a Deise. Esse garoto é filho do Rogério, você não está sabendo. Que legal. Mas foi esse encontro da Jaqueline, eu e o Lucas, que foi aquele momento assim mágico realmente, que nós saímos de lá só falando do Lucas, falando, até a Deise chegar ao conhecimento dele. E aí ele veio para casa depois de quanto tempo? Ele veio para casa na mesma semana. Não, mas primeiro na questão do Natal, os orfanatos, os abrigos, né? O juiz libera para passar uma semana. Depois tem que voltar. Depois tem que voltar. Então, a primeira semana do Lucas ficou uma semana entre o Natal e o Ano Novo. E a devolução foi horrível. Eu imagino. Foi bem E depois de quanto tempo ele chegou? Depois de um mês, eu acho. Depois de um mês. Um mês. Ele passou o Natal conosco, né? Nós devolvemos no abrigo. No abrigo. E logo depois dessa devolução, a pessoa que era responsável pelo abrigo, ele encaminhou os nossos nomes, né? Ele falou, olha, teve esse casal que veio, se interessou pelo Lucas. E o Lucas, ele teve uma situação que, assim que ele nasceu, né? Ele nasceu de 7 meses, né? E ele tinha algumas situações clínicas que as pessoas não se interessavam por ele. Quais eram? Ele nasceu com hipoplasia do corpo caloso, nasceu com depressão infantil, né? Ele é prematuro, de 7 meses, e ele foi já entregue no hospital após o nascimento. Então, ele passou um período no hospital, um período de 8 meses, né? 8 meses. 8 meses e depois internado, depois foi encaminhado para o abrigo. Nesse período de 8 meses, ele ficou sem receber carinho, sem toque, sem nada. Ele tinha apenas os cuidados clínicos mesmo. E a partir do momento que ele foi para o abrigo, foi quando ele teve os cuidados maiores, né? A equipe era muito carinhosa, então dava uma atenção maior para ele, né? Então cuidaram dele ali como se fosse o menininho da casa mesmo. Então ele foi muito acolhido em termos de carinho, cuidados, até algumas terapias extras, né, foram feitas ali. E foi quando esse diretor da casa entrou em contato com o fórum, né, falou, olha, teve esse casal que se interessou pelo Lucas. Então rapidinho saiu a guarda. A guarda, né? Não a definitiva, sim, a guarda. E a adaptação com os irmãos, como é que foi? Com os irmãos foram ótimas. Sempre foi sem problema. Show, hein?
o que vocês não imaginavam é que a família de vocês ia aumentar novamente. Conta. Foi um período muito difícil que nós estávamos passando. Minha mãe estava muito doente e morando na minha casa. E ali ficava o dia inteiro, várias terapeutas durante o dia. E uma delas, que cuidava da minha mãe, ela comentou que tinha uma paciente que ela tratava, que também tinha uma questão cognitiva, que ela engravidou de gêmeos, mas que ela não tinha condições de ficar com as crianças e tal. E aí eu ouvi a história e falei, nós queremos, né? Peraí, nesse momento que você falou nós queremos, qual a idade do Sidney, da Jaqueline e do Lucas? Nesse momento. O Sidney já não estava mais em casa, já tinha se casado. Que fofo. A Jaqueline, ela estava na faculdade e o Lucas no ensino médio. Isso. Tinha, o Lucas então vocês tinham dois em casa de idade diferente? Sim, sim. Quando essa moça falou, tem uma moça que teve gêmeos. Eu tinha 47 anos quando isso aconteceu. Isso. 47. E gêmeos recém-nascidos? Sim, não tinham nem nascidos ainda. Ah, não tinham nem nascido. Ela aí já o que aconteceu? Aí eu ouvi a história, eu falei, não, a gente se dispõe a ficar com as crianças. Aí fui e falei com o Rogério, ele estava até, assim, arrumando o portão. Eu falei, Rogério, né, tem os gêmeos, tal, vamos adotar, tal. E, vamos adotar. Eu falei para ela, né, eu falei, olha, a gente tem interesse e tal, fala então com a pessoa, né, que na realidade já era uma pessoa que já foi acolhida. A mãe biológica das crianças já era uma pessoa que estava sendo acolhida por outra. Então ficou tudo tratado. Quando nascer, vamos para o mês todos legais. Era novembro, dizendo assim, abril, vocês falaram com o fórum. Que é aquela. É tipo quando a pessoa faz consensual a adoção. Sim, mas só quando nasce. Só quando nasce ela assina um termo que ela. Como se ela estivesse doando os filhos. Hoje em dia não pode mais. Não é possível. Então nós estamos falando de 13 anos atrás, que isso. podia. E aí vocês expressaram o desejo de adotar os gêmeos assim que eles nascessem, vocês estavam certos dessa decisão. Só que no dia que eles nasceram, o que aconteceu, Daisy? A mãe biológica voltou atrás. Ela teve os bebês, estavam bem, e ela voltou atrás porque tinha lá os motivos dela. Ok. Aí eles entraram em contato, disseram, nós ficamos muito tristes, a família inteira, isso a Jaqueline, o Lucas, todo mundo ficou muito na maior triste. Expectativa, isso, né? Ficaram muito tristes, alguns questionamentos, né? E passou. A mãe biológica havia desistido da adoção, foi para casa com os bebês, normalmente. O que aconteceu? O que você soube dessa mãe com esses filhos? Nós soubemos o seguinte, que por algum motivo eles não cuidaram das crianças adequadamente, principalmente do Arthur. Então, houve uma intervenção assim das pessoas que moravam. Né? E aí ele voltou, o Arthur os dois foram para o hospital. Só que a Rebeca teve alta e o Arthur ficou na UTI, lutando contra a morte, entre a vida e a morte. E aí vocês entenderam que com esse processo todo ela realmente voltou atrás e quis doar? Eles entraram em contato conosco enquanto o Arthur estava no hospital, eles não falaram nada para nós, mas ligaram, vocês ainda querem as crianças? Tá. Porque não tiveram condições de cuidar. Aí nós dissemos, sim, nós queremos. E foram 45 dias visitando o Arthur na UTI e ele estava lutando para sobreviver. Sim. Até que finalmente vocês puderam levar ele para casa. E a Rebeca estava onde nesse período? Quando eles nos ligaram e nós dissemos que queríamos, eles disseram, podem vir buscar hoje. Nós achamos que ia buscar os dois. Chegamos lá, só trouxemos a Rebeca. E vocês começaram a visitá-lo no hospital porque ele estava brigando pela vida. E já entramos com o processo de adoção. E aí vocês começaram a descobrir o diagnóstico dele. Então eu queria que você contasse o que aconteceu, porque vocês foram até morar nos Estados Unidos. Então faz uma linha do tempo, do período que o Arthur ficou no hospital, quando ele saiu, o diagnóstico, tudo isso. Daisy, por favor, o Rogério. Quando nós visitávamos no hospital, o médico responsável pela UTI, ele conversava bastante com a gente. Falava, o Arthur vai ser uma criança de alto custo, porque nós fizemos de tudo para salvar a vida dele. Então, por que a vida dele estava em risco? O Arthur estava com inanição, né? Então ele ficou, pelas contas dele, em torno aí de 10 a 12 dias sem ser alimentado. Meu Deus do céu. Então ele entrou assim muito magro na UTI, eles tiveram bastante dificuldade até de pegar veias assim para entrar com a medicação, né? E ele entrou basicamente desfalecido, né? Ele foi derrubado também nesse período que ficou com os pais biológicos. Então ele chegou bem, com bastante complicações e teve sequelas. Então, devido a toda a medicação que entraram para salvar a vida do Arthur,
o médico avisou pra gente. Nós fizemos de tudo para salvar a vida do Arthur. Assim que vocês tirarem ele daqui, vocês precisam de fazer todo tipo de exame, procurar todo tipo de profissional de saúde, por conta daquilo que nós fizemos para salvar a vida dele. Ele vai ser uma criança de alto custo. Vocês vão precisar de correr muito para tentar resgatar aquilo que o Arthur perdeu nesse período. Então, pela questão da inanição, por exemplo, ele teve falta de glicose, ele teve uma série de questões que trouxe avarias neurológicas na vida dele. Porque à medida que nós fomos fazendo os exames, aí nós fomos descobrindo que ele tinha problema de audição, então nós fomos descobrindo. Mas vocês não sabem se é por conta dos 12 dias sem comer? Agora nós sabemos, porque tem uma síndrome. Porque ele e os nasceu com essa condição. só agravaram o que ele já tinha. A questão da audição, por exemplo, foi descoberto que uma das medicações, ela tornou rígido as mucosas do ouvido interno dele. Então, isso, embora ele tenha uma má formação no ouvido direito, no ouvido interno direito, mas o ouvido esquerdo, por exemplo, ele foi bem afetado, né, por conta dessas medicações, né, que foram utilizadas para salvar a vida do Arthur. Ele teve esse período de inanição, ele ficou super magro, né, então tinha alguns suplementos, né, que a gente dava para o Arthur para ele poder ganhar peso logo. Então teve uma série de questões. Com 6 meses de idade, a neurologista, fazendo alguns testes, detectou que o Arthur tinha problema auditivo. Então foram feitos testes mais apurados e realmente constatou que ele tinha a surdez profunda nos 2 ouvidos. Esses testes foram assim, mais apurados. Foi onde descobrimos que o ouvido direito dele era o mais prejudicado em termos de formações, em termos de formação interna, né? E o ouvido esquerdo dele, ele tinha mais potencial para ser trabalhado em termos de potencial auditivo. Então começou uma sabatina de utilização de aparelho auditivo no ouvido esquerdo. E por isso vocês foram morar nos Estados Unidos? Não necessariamente, nós fomos morar nos Estados Unidos por conta do meu trabalho, né? Então isso foi uma consequência de a gente estar morando lá com a família toda, e o Arthur foi para a escola, fazia toda a questão médica lá nos Estados Unidos também. E aí lá na viagem vocês tentaram implante coclear? Nós tínhamos tentado antes aqui. E aí? Isso. Não deu certo. E lá? Por 2 vezes. Lá sim. Lá deu certo? Lá sim. deu certo. Legal. E foi uma... E as outras questões de saúde, vocês trataram lá? A primeira vez, nós fomos 2 períodos para os Estados Unidos com o Arthur e com a Rebeca. A primeira vez que nós fomos, o Arthur, ele foi tratado das questões, houve um tratamento assim, bem efetivo na questão motora do Arthur. O Arthur, ele andou com 5 anos de idade e andou nos Estados Unidos. Voltando um pouquinho, até 3 anos de idade, ele não firmava a cabeça. Tá. Né? Então teve uma série de terapias aqui no Brasil para o Arthur conseguir sentar e conseguir assim, ter um determinado balanço para ele conseguir ficar em pé. Nos Estados Unidos foi feito um estudo como que era a questão motora do Arthur, e aqui no Brasil, por exemplo, ele utilizava um andador na frente. Lá eles detectaram que o andador posicionado na parte de trás do corpo dele, ele puxando o andador, traria mais força para a musculatura dele e potencializaria a questão dele andar. Então foi lá nos Estados Unidos que ele andou com 5 anos de idade. Nós voltamos para o Brasil, eu fiquei trabalhando um período aqui e retornamos novamente para os Estados Unidos. Nessa segunda vez que teve a questão do implante coclear. Aí acho que a Deise pode Aí deu certo, Deise? falar com mais detalhes. E foi uma coisa, as pessoas normalmente elogiam, vocês não desistiram. Não, nós tínhamos desistido, porque para nós aqui no Brasil eram os melhores e não deu certo, então era uma coisa resolvida. Então agora ele vai aprender Libras e ele era pronto. deficiente auditivo. Sim, então vamos tratar disso. Só que, por exemplo, quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós marcamos todos os profissionais para passar tudo de novo, né, para ter aquele acompanhamento, porque o Arthur exige disso. E nós marcamos o otorrino também. E não fomos nós, foi conspiração divina, eu digo sempre. Que eles mesmos detectaram que o Arthur tinha tentado o implante aqui
E eles encaminharam para um especialista de implante coclear. E eles marcaram até em outro lugar um pouco mais longe. O Rogério ficou em dúvida, mas para quê? A gente, não, vamos lá, né? Vamos ver. Chegamos lá, ele falou, tô sabendo que vocês no Brasil tentaram, né, implante, o que foi que aconteceu, tal. Aí o Rogério explicou, aí eles disseram que a cóclea era calcificada. Aí ele falou, não tem problema, a gente reconstrói a cóclea. Na hora que ele falou isso, e o meu inglês não era tão bom, eu falei, não tô acreditando nisso. E aí o Rogério insistiu com a pergunta, ele, não, e dá para fazer os dois. Então o Arthur, ele fez o implante coclear nos 2 ouvidos, não teve nenhum problema. E aí nesse momento ele fez porque Deus quis mesmo, encaminhou tudo, o governo pagou, enfim, né? Nós tínhamos as condições para isso. E aí quando nós voltamos para o Brasil, ele já estava implantado e ouvindo. Ai, gente, que maravilha. Maravilhoso. Vocês já estão morando aqui de volta há quanto tempo? A idade de 4 anos. Como que tá o Arthur hoje? Qual é o diagnóstico e os cuidados? Na realidade, o diagnóstico dele oficial nós descobrimos aqui no Brasil através do exame do geneticista, né? Isso, agora você fala, porque é um nome muito difícil. O Arthur, além das questões consequentes motoras, tudo, ele tem uma síndrome. Ele tem uma síndrome chamada Burnside-Butler. Essa síndrome, ela é uma microdeleção que acontece no braço do cromossomo 15q11.2. Essa síndrome, ela acarreta uma série de questões. Então, ele tem o TEA, ele tem epilepsia, problema no desenvolvimento motor, né? Ele tem uma baixa mobilidade, ele tem um atraso no desenvolvimento cognitivo, ele tem uma síndrome de Duane, que afeta principalmente a vista esquerda dele em termos de movimento da vista. Ele faz as terapias todas, faz todas as terapias, mas vai à escola, ele tem uma qualidade de vida como uma criança que tem essas questões todas, faz terapia, na clínica, faz fono, faz TO, faz fisioterapia, mas ele está bem. Não fala, ele fala, mas de outra maneira, ele se expressa, se comunica de outra maneira. Mas ouve? Sim, ouve. Tem essas terapias todas. Mudou muito a qualidade de vida do Arthur depois que ele fez o implante coclear. Mudou muito. Voltando um pouquinho lá atrás, como é que foi a adaptação dos 3 filhos com a chegada da Rebeca e do Arthur, né? E também queria saber como é que foi para vocês estarem com essa família completa e cheia de amor. Então conta dessas 2 questões pra gente. Pode falar. A adaptação foi, assim, ótima. Né? Os mais velhos têm um senso de proteger os mais novos, assim, ou brigam? Tem. Eles são muito unidos, assim. Ai, que sabe? fofos. Todos, os 5 são, assim, super irmãos, assim, sabe? E a gente vê um amor muito grande entre eles, a maneira deles se tratarem, se respeitarem, né? A Jaqueline, ela é a filha biológica, mas ela adotou todos, claro, né? E eles são apaixonados por ela. São apaixonados por ela que e ela fofos. por eles. Então, assim, a gente tem uma relação familiar muito jóia, muito boa mesmo. E todos, obviamente, devem ser um pouco mais cuidadores com o Arthur, né? Cuidam e ajudam. Sim. Vocês construíram uma família muito linda de 5 filhos, parabéns. A maior Obrigado. parte dela por meio da adoção, como a gente falou aqui. Então, se vocês pudessem deixar um recado para famílias que também querem adotar ou estão no processo de adoção, o que vocês diriam? Eu diria para não desistir. É um processo difícil, porque demora, nós não gostamos de esperar nada. Não aconteceu isso conosco, a nossa espera foi só no processo oficial, quando termina, e aí tem a certidão de nascimento com o nome, então aí a gente fica tranquilo totalmente, porque agora, mas nós tivemos essa espera de vir, né, o filho. Mas esses que estão, inclusive eu até frequento grupos de apoio, de adoção, assim como exemplo, e também a minha filha Jaqueline agora está no cadastro de adoção, ela vai adotar, ela já tem um menino, o Teodoro, meu neto, e ela está na fila, então o que eu diria é isso, não desista, porque vale a pena. Então agora para o Rogério. Com toda essa trajetória de vocês, né, muito amor, muitas emoções, desafios, o que o Rogério, que está aqui agora, sentado, diria para o Rogério, lá do passado, que tinha acabado de casar, virar pai do Sidney e nem imaginava que viriam mais 4 depois? Uau! Eu diria que, bom, primeiro, valeu a pena casar com a Daisy. Ai, que fofo. Isso foi joia. Rogério,
Continue o seu casamento com a Deise, que vale a pena. Vocês vão construir uma família linda. Através dos filhos, você vai se tornar um homem super responsável e que ama as pessoas da maneira como elas são. Deise, qual a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Eu sempre falo que se eu não tivesse adotado as crianças, eu acho que eu seria uma mulher muito frustrada. Porque eu não entendo a vida só ter as suas coisas. Eu tive o meu filho, eu tenho a minha casa, o meu marido, eu não consigo entender a vida assim. Então foi a melhor coisa que eu fiz. Desde solteira, eu mesmo adotando o Sidney, eu tinha intenção, quando o Rogério me conheceu, ele já conheceu uma Deise que queria outros filhos adotivos. Uhum. Então, eu diria isso, eu diria que foi a melhor coisa que eu fiz. E qual foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe, Rogério? A lição de que vale a pena viver, vale a pena apostar na vida das pessoas, principalmente seus filhos. Eu sei que a gente tem dificuldades, não é tudo um mar de rosas, né? Mas nessas dificuldades a gente aprende o valor realmente daquilo que importa, sabe? Acho que a vida da pessoa, a vida de uma pessoa, principalmente quando você vê que você pode receber com um simples olhar, um simples abraço ou um simples sorriso, né? Por exemplo, a Rebeca ela é uma alegria na casa, assim, ela contagia todo mundo. Não só na nossa casa, mas qualquer pessoa que está perto da Rebeca, ela é uma pessoa assim que ela é super para cima, né, em relação à vida, sabe? Cada um dos filhos, né? Cada um tem a sua particularidade. Jaqueline tem um, Sidney tem outro, Lucas, Arthur, né? E todos eles assim acrescentam demais na vida de quem está perto deles. Então é impossível você se ver numa oportunidade, por exemplo, de ter um filho a mais através da adoção e você deixar passar essa oportunidade. Eu vejo assim como sendo uma coisa que é recíproca, tanto nós para eles e eles para conosco, né? Então é isso. Obrigada por terem vindo, uma história muito linda mesmo, diferente, né? Uma adoção, você super jovem, você casou, já veio a mãe, o filho, depois mais 4, parabéns, boa sorte para os filhos, para os netos, que se multiplique o amor. Obrigada, tá? Obrigada a você pela oportunidade, muito obrigada. Obrigado.